Graças a Deus, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aonde chega este culto por intermédio do Facebook, da rede social, que o senhor, a senhora, a senhorita, o senhorio possa participar conosco e principalmente receber a revelação da palavra que o Senhor irá nos entregar nessa noite e que certamente vai transformar a nossa mente, vai modelar a nossa vida, vai mudar o curso da nossa história. Até porque, irmãos, nós fomos chamados à fé em Cristo Jesus. E uma vez sendo alcançados por Ele, é necessário que nós venhamos a entregar a Ele as rédeas da nossa vida, para que se cumpra o que o apóstolo Paulo disse: não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. O seu chamado como cristão é para você exalar o perfume de Cristo, é para você deixar que Cristo viva no teu lugar e você se torne o sal da terra e a luz do mundo. Quem entende isso? Hoje é um domingo muito importante, onde nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. Vamos nos alimentar de Jesus Cristo, como Ele ensinou após ter participado da Páscoa. Muitos irmãos não entendem isso. Muitos irmãos olham para a vida do Senhor Jesus e pensam: eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que comer a Páscoa, eu tenho que passar sangue da ovelha, ou então o suco da uva nas ombreiras da minha porta para ter a proteção de Deus. Quando na verdade não se põe vinho velho em odres novos. O Senhor Jesus, Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu aquilo que homem natural nenhum conseguiu cumprir. E então Ele nos entregou a nova aliança, o cristianismo. Você deve ir praticar o que Jesus Cristo ensinou e entender que muitas das coisas que o Senhor Jesus Cristo Ele fez para cumprir a lei de Moisés, o velho pacto, para poder firmar o novo pacto, a nova aliança. Você não foi chamado à lei, à caducidade da letra. Você foi chamado para viver em novidade de espírito. Quem está entendendo? Como o Senhor usou a boca de seus profetas para profetizar que nos tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne, colocaria o seu espírito dentro de nós e gravaria a sua palavra em nossas mentes e em nossos corações. Só assim conseguimos de fato e de verdade servir ao Deus vivo. Quem entende? Amém? Sobre a Santa Ceia, nós fizemos um estudo aprofundado aqui sobre a Santa Ceia e chegamos à seguinte conclusão: a Santa Ceia é para quem? Para quem não tem pecado? Bom, se a Santa Ceia é para quem não tem pecado, eu vou ser o primeiro a descer do altar e encerrar o culto, porque ninguém vai cear. Nós estamos fugindo da hipocrisia, das heresias. Então a Santa Ceia é para quê? A Santa Ceia é para a remissão de pecados. Então só pode participar quem reconhece que é pecador. Quem entende isso? A Santa Ceia é para o pecador que se arrepende do seu pecado e confessa que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Lembrando que para participarmos da Santa Ceia, nós temos que ter descido as águas. Este é um ensinamento bíblico. Primeiro nós descemos as águas, primeiro nós fazemos um compromisso com Cristo, primeiro nós tomamos a atitude de sepultar o homem, a mulher carnal, para viver o homem espiritual. E aí sim, após o batismo, nós podemos, sem restrição, nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Por quê? Porque só o corpo e o sangue do Senhor Jesus que vai nos dar força para vencermos esse mundo pecaminoso.
Uma das maiores heresias dentro das igrejas nos dias atuais é impedir o cristão, o batizado, de tomar a ceia porque cometeu um pecado. Esta autoridade não foi dada a homem nenhum. Examine-se você a si mesmo. Ou seja, pastor, eu pequei, tudo bem, mas você se arrependeu perante Deus? Não cabe a mim julgar você, não cabe a pessoa do seu lado julgar você. Até porque, se entenda isso, se você pecou, a única diferença, e as outras pessoas, ou então o seu marido, sua esposa, ou seu filho, o seu vizinho, sabe do seu pecado, a única diferença entre você e a pessoa do seu lado, é que o pecado seu veio à tona, e a pessoa do seu lado, o pecado dela ainda está oculto. Mas pecadores aqui, todos são. Nós temos que descer do salto alto. Nós temos que vencer o ego, a vaidade, a arrogância. Nós temos que entender que se nós tivéssemos força para viver sem pecado, o Filho de Deus não teria morrido por nós. Quem entende isso? Então o ser humano, a carne, está na condição de pecador. Porém Jesus Cristo, Ele é a propiciação, Ele é o sacrifício, Ele foi entregue, Ele morreu por nós para perdão dos nossos pecados. Por isso que Ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Não é no sangue de mais ninguém, é no sangue do Filho de Deus. Amém? Vamos falar com Deus? Coloque as suas mãos no coração, por gentileza. Se desligue deste mundo pecaminoso, pois nesse momento nós podemos unir a nossa fé. Nesse momento nós podemos receber a promessa do Senhor Jesus, pois Ele disse: aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. E nós estamos aqui, Senhor, não por causa de coisas carnais, materiais. Nós estamos aqui para buscar o Teu reino em primeiro lugar na nossa vida. Nós unimos a nossa fé em nome do Senhor Jesus Cristo e pedimos ao Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, vem trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Vem, Senhor, vem para nos lapidar, para nos transformar, para nos modelar, pois todas as investidas deste mundo é para esfriar a nossa fé, é para nos afastar do Senhor. Mas aqui estão aqueles que venceram o mundo, que romperam as barreiras, os obstáculos, que venceram o medo, as ameaças, tudo, Senhor, para Te engrandecer, para entregarem as suas vidas em Tuas mãos. Então vem, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo sobre nós, pois assim como as virgens prudentes, que não tinham apenas o azeite na lâmpada, mas tinham azeite reserva, tinham azeite nas vasilhas, nós também queremos ter, além do Teu Espírito Santo dentro de nós, também sobre a nossa vida, além da fé dentro de nós, nós queremos exalar o Teu bom perfume, queremos ser a luz do mundo, o sal da terra, queremos Te glorificar muito mais do que com palavras, queremos Te glorificar muito mais do que com palmas, queremos Te glorificar com atitudes, com boas ações, com bons frutos. Então trabalha, Senhor, trabalha de vida em vida, trabalha de coração em coração e nos transforma.
estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Sabemos que o Senhor é quem ouve a nossa oração e quem nos responde. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Rei dos Reis. Faça desse louvor a sua adoração. Ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo. Leve para Deus tudo aquilo. Aleluia. Que eu preciso. Santo, santo, santo é o seu nome. Santo. Use as palavras. Use as palavras que eu necessito usar. Que eu necessito usar. Mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Me ajude nas minhas fraquezas. Nem sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Vem orar. Levante as tuas mãos aos céus e adore. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o teu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Diga: poderoso Deus, aqui eu vim te render louvores, te cultuar, render a minha vida aos teus pés e buscar a tua vontade, a tua direção, a tua misericórdia e o teu livramento. Pai, não me deixe cair em tentação, mas me livra de todo mal, potestade, principado, espíritos do mal. Me livra de todos eles, pois teu e somente teu é o poder, o reino e a glória. E eu declaro com voz profética que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do nosso Salvador, do nosso Rei, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Graças a Deus. Quem buscou a presença de Deus se sente abençoado em nome do Senhor Jesus. Certamente o Senhor Jesus já está conosco e o Espírito Santo já está interagindo, trabalhando dentro de nós. Eu sei que alguns irmãos que estão conosco há alguns meses já imaginavam que nós estaríamos servindo a Santa Ceia durante a oração. Porém, hoje eu quero me aprofundar mais na palavra de Deus. Amém? Pense comigo, como que o Senhor Jesus Cristo ceiou com os seus discípulos? Foi em oração de pé ou foi sentado na mesa? Quem está entendendo? Então hoje nós vamos ceiar sentado e nós vamos ceiar com os olhos abertos. É muito importante que em algumas orações você ore com os olhos abertos. Deus tem me revelado isso, sabe por quê?
Porque de tanto as pessoas só orar muitas vezes com os olhos fechados, e tudo que faz para Deus com os olhos fechados, acabam dentro da mente delas pensando que só devem servir a Deus naquele momento, que quando estão com os olhos abertos é vida que segue, quando na verdade o Evangelho não aponta para isso, o Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina que nós temos que servir a Deus em espírito e em verdade, ou seja, com os olhos fechados ou abertos, nós temos que mostrar quem é o nosso Rei por intermédio das nossas atitudes. Quem entende isso? Então eu vou pedir, ao seu Hermelindo, a dona Cíntia, para servir em nome do Senhor Jesus, passar servindo o pão, primeiramente, o pão asmo, sem fermento, e também o cálice com o suco da uva puro, sem mistura, sem fermento. Pastor, eu posso participar, como eu havia falado no início. Se você já se batizou, já passou pelas águas, sepultou a velha criatura, você não só pode, como você deve. Não caia no erro de ser batizado e não ceiar. Não caia nesse erro, porque é a mesma coisa que você dizer: eu não quero Cristo na minha vida. Você que já batizou e morreu para o mundo, ainda que volta e meia a velha criatura tente voltar, descer da cruz e tomar as rédeas da tua vida, cabe a você se arrepender e se alimentar de Jesus, para ter força, para que Ele viva por teu intermédio e não mais a velha criatura. Amém? Pastor, eu ainda não batizei. Ninguém vai lhe condenar, lhe julgar. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Nós não fomos chamados à religiosidade, nós fomos chamados à fé. Então tudo tem um tempo determinado por Deus. Amém? Pode passar entregando, não se alimente ainda não, nós vamos participar todos juntos, isso é um mandamento do Senhor. Pode receber aí o pão e o cálice. Eu quero abordar um texto, aliás, um termo, um ensinamento, porque ontem ainda eu estava olhando lá no YouTube um debate entre um padre falando dos protestantes. Para quem não sabe, os protestantes somos nós, da igreja reformada desde o tempo de Martinho Lutero, aonde saímos daquela adoração a imagens, a santos, a homens, e entendermos que existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, e o único que nos leva até Deus é Jesus Cristo. Esta é a diferença da fé católica para a fé evangélica. A fé católica vê a Maria, mãe de Jesus, como tão santa e sublime como Jesus Cristo, e nós sabemos biblicamente que não é bem assim. Por quê? Porque certa vez uma mulher disse ao Senhor Jesus: bem-aventurada a mulher cujos seios te amamentaram. E Jesus Cristo disse antes: bem-aventurado é todo aquele que ouve a palavra e pratica. Outra vez Jesus estava pregando num lugar que tinha gente aos montes, e quando Maria e os irmãos do Senhor Jesus, ou seja, Maria teve outros filhos, a Bíblia relata, chegou do lado de fora, vieram até Jesus e falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente abra um caminho para vir a tua mãe e teus irmãos aqui na frente? Jesus Cristo disse: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Quem está entendendo? Então, ensinamentos bíblicos. Mas, nos aprofundando, uma coisa que chamou muito a minha atenção foi o padre falar que nós evangélicos, nós não temos Eucaristia. É assim que chama lá, não é? Nós chamamos da ceia do Senhor. Por que que ele disse que nós não temos Eucaristia? Porque nós não servimos o suco da uva, nós não servimos com vinho, o sangue de Jesus com vinho. Aí eu ouvindo aquilo, vendo atrás dele, uma biblioteca de livros, ou seja, quer demonstrar que é uma pessoa estudiosa, eu pensei para mim:
com um versículo da Bíblia Sagrada, eu já derrubo esse ensinamento desse padre. Olha que mundo que a gente vive hoje. Por quê? Porque ele ensinou, ele disse que para ser a Eucaristia ou então a Santa Ceia tem que ser com vinho. Porém, se você ler a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 26, versículo 17, fala que foi no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E quem conhece Bíblia sabe que depois da Páscoa, Jesus Cristo entregou pela primeira vez a Santa Ceia do Senhor. Ele comeu a Páscoa, ele cumpriu o velho pacto para entregar a nova aliança. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, no versículo 17? Que foi no primeiro dia da festa dos pães asmos. Em Êxodo capítulo 12, nos ensina que a festa dos pães asmos, isso daqui é acessível a qualquer irmão que tenha a Bíblia. Em Êxodo no capítulo 12 nos ensina que a festa dos pães asmos é a ordem do Senhor que na casa dos judeus durante 7 dias não tenha fermento e nada levedado, nada fermentado. Quem sabe a diferença do suco da uva natural para o vinho? Quem sabe? Qual que é a diferença? A fermentação. Então só aqui você já entende que quando Jesus ele serviu o pão, era um pão sem fermento, semelhante a esse que você recebeu, o pão asmo. Quando o Senhor Jesus ele serviu o cálice, não era o vinho, mas era o suco da uva. Por quê? Porque o Senhor Jesus, o corpo dele não tem fermento. Fermento na Bíblia Sagrada é hipocrisia, é falsidade, é mentira. E o corpo do Senhor Jesus é imaculado, é sem pecado. Por isso, aqui na ICER, na Igreja de Cristo, Evangelho do Reino, nós participamos desta forma. Porque a nossa doutrina é a palavra de Deus. Não é o que o homem diz ou o que o homem acha. É o contexto segundo a Bíblia Sagrada. Amém? E assim como o Senhor Jesus serviu a Santa Ceia aos discípulos, eu quero que os irmãos participem conosco. Primeiramente, tire da embalagem, pegue o pão aí por gentileza, levante ele para o alto como o Senhor Jesus levantou, pois o Senhor Jesus, tendo pego o pão, levantou ao alto, deu graças a Deus e disse: isto é o meu corpo que eu dou por vós. Levante o pão ao alto, diga: poderoso Deus, obrigado pelo corpo do teu filho que o Senhor entregou por mim. Diga: Senhor Jesus, obrigado por se entregar, cumprindo a missão que o Pai lhe deu por mim. Pode comer do corpo de Cristo. Por semelhante modo, depois o Senhor Jesus tomou o cálice. Como assim por semelhante modo? Como ele abençoou o pão, ele abençoou também o... Levante o cálice ao alto, diga: poderoso Deus, eu lhe agradeço pelo sangue do teu filho, pelo sangue da nova aliança, a remissão dos pecados, a justificação e a reconciliação do homem com Deus. É isto que é o sangue do Senhor Jesus. E sabe o que o Senhor Jesus ele disse em especial na noite da ceia? Mateus capítulo 26, versículo 27. O Senhor Jesus Cristo disse: bebei dele todos. Sabe quem estava sentado naquela mesa? Judas tinha saído. Mas sabe quem estava ali? Tomé,
que era incrédulo. Pedro, que na mesma noite o traiu. Porém, da mesma forma o Senhor falou: bebei dele todos, porque o olhar de Deus não é como o olhar do homem. O homem vê o exterior, o homem julga conforme as obras de agora. Deus vê o futuro, Deus vê o coração. Quem entende isso? Então por isso Jesus Cristo disse: bebei dele todos. Beba do sangue da nova aliança. Não precisa amassar o cálice. Pode colocar aí no ladinho do pé da cadeira, depois nós juntamos. Amém? E dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Obrigado. Parabéns. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora vamos ao momento mais importante do culto. O momento da palavra. Porque igreja sem palavra não é igreja. Cristão que não conhece a palavra não é cristão, é mundano. O que vai fazer de você uma pessoa cristã, um cristão, é o conhecimento da palavra. Porque quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai ser sensível à voz do Espírito Santo dentro de você. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Sabendo que o livro de 1 Coríntios nada mais é do que uma carta escrita do apóstolo Paulo para a edificação, para pastoreamento da igreja situada na cidade de Corinto. Amém? Nós temos que entender a Bíblia. A minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na verdade, Quem encontrou, diga graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, nós buscamos a sabedoria do alto, que tanto esta pessoa que está aqui em tua casa de oração, como aqueles que assistem por intermédio do Facebook, em espírito de oração, unidos conosco, com a Bíblia aberta agora, que possamos todos nós sermos alimentados pelo Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Toda autoridade foi dada ao Senhor por intermédio do teu nome. E em nome do Senhor Jesus nós buscamos a edificação. Nos constrói, Pai. Sabemos que somos edifício de Deus. Sabemos que somos lavoura de Deus. O apóstolo Paulo disse: lavoura de Deus sois vós. E a semente que está plantada dentro de nós é Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo possa crescer, aparecer por intermédio das nossas vidas, porque só assim somos considerados biblicamente cristãos. Hoje em dia, cristão é aquele que vai na igreja, heresia. E na igreja até o diabo vai, crê em Deus até o diabo crê.
Cristão verdadeiro é aquele que é discípulo, seguidor do Senhor Jesus. Nos dê força, nos dê a graça para que venhamos a conseguir praticar o que o Senhor nos ensina e o que o Senhor praticou, em o nome de Jesus. Diga assim seja, e graças a Deus. Amém, irmãos? Aprenda a verdade, irmãos. Irmãos, aprenda a verdade. Aprenda. O que Deus nos revelou aqui nessa oração agora, nessas palavras, é a mais pura verdade. Cristão nesse mundo, para as pessoas, é quem vai na igreja. Evangélico, católico, cristão, crê em Jesus. Porém, biblicamente falando, nós só somos tidos como cristãos depois que somos provados e aprovados na palavra de Deus. É que hoje em dia, infelizmente, nós vivemos uma época que tudo está bagunçado. Porém, não é assim que o Senhor deseja. Não é assim que nós vamos viver a nossa vida por intermédio deste ministério. Nós vamos aprender com a palavra como devemos de ser, para de fato e de verdade honrarmos o nosso Rei, que em breve voltará. Inclusive a palavra de hoje foca muito na ressurreição. E você vai entender por quê. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Irmãos, vocês sabem o que é evangelho? Eu digo sem medo de errar que muitas pessoas estão dentro da igreja e não sabem o que é evangelho. Mas sabem o seguinte: eu vou na igreja para ser abençoado. Eu vou na igreja para vencer uma doença. Eu vou na igreja para prosperar. Eu vou na igreja para alcançar uma bênção na minha vida sentimental, na minha família. Mas se você perguntar a esta mesma pessoa o que é evangelho, a pessoa não sabe. Entenda, evangelho é a mesma coisa, é traduzido da mesma forma do que boas notícias. E quando o apóstolo Paulo está dizendo, lembrai-vos do evangelho que vos anunciei, ele está pedindo ao povo de Corinto para não sair da palavra. Porque lá na cidade de Corinto, como eu venho falando aqui há algumas semanas nas pregações, haviam se introduzido falsos apóstolos, apóstolos judaicos, que queriam colocar fardos pesados nas costas do povo. E por que Deus tem nos entregado esta mensagem? Porque é exatamente isso que a gente vive aqui no Brasil. Eu era um apóstolo judaico. Eu havia aprendido não o evangelho da graça, eu havia aprendido a religiosidade, aonde para a pessoa ser salva tinha que fazer isso, aquilo e aquele outro, e ainda podia perder a salvação em qualquer momento. É o evangelho que é pregado nas igrejas hoje em dia. Heresia. Diga comigo, heresia. Diga aí na sua casa, heresia. E eu quero mostrar para você textos bíblicos que mostram que isto que as igrejas têm ensinado, que você tem que fazer isso, aquilo e aquele outro para ser salvo, que você pode perder a sua salvação em qualquer momento. Eu quero te mostrar textos para você entender que é heresia. Há início para você entender o evangelho que o apóstolo Paulo pregou aos coríntios. Você deve guardar o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. João, capítulo 3, versículo 16, que diz o quê? Deus amou ao mundo. Vamos lá. Bíblia, vamos lá. Este é o Evangelho que o apóstolo Paulo pregou para as igrejas, incluindo Corinto. Porque Deus
amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Olha aqui, porque Deus amou ao mundo. Então não foi só eu e você, foi o mundo. Para com essa história de se achar melhor do que os outros. Deus amou e quando Deus amou o mundo? Antes ou depois de ter dado Jesus por nós? Antes ou depois? Antes, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando nós éramos aquelas pessoas que não críamos e nem adorávamos a Deus. Foi naquele momento que Deus nos amou. Isso é muito fácil de entender, parece difícil, mas não é. Quando você ama o seu filho, só depois que ele te retribui amor, ou desde quando ele nasce? Não, você já ama ele desde quando ele está dentro da sua barriga. É verdade ou não é? Mas o negócio é que depois que ele nasce, com ele nasce uma grande responsabilidade. Comer, vestir, fralda, banho, quem está entendendo? No início a criança só traz o quê? Trabalho. Sim ou não? Mas por isso você desiste dela? Você faz tudo com maior amor e carinho, como quem alcançou o milagre de Deus. Aqui você entende Deus conosco, quando nós estávamos perdidos. Ele nos amou. Ele trabalhou em nosso favor. Ele deu a vida por nós. Isto é um evangelho, isto é uma boa notícia. Você há de concordar comigo que tem pregadores pregando aí o evangelho, que o povo sai da igreja mais pesado que entrou. Então não é uma boa notícia, ué. Então é uma notícia. Tem gente que diz pregar o evangelho e tudo que sabe é ameaçar que as pessoas vão para o inferno. Então não é uma boa notícia, eu vou para o inferno, não é uma má notícia. O evangelho tem que ser uma boa. Se não for uma boa notícia, não é evangelho. E olha a boa notícia aqui, que eu estou lendo para você na Bíblia, não é coisa da minha cabeça ou da placa. Até porque se a placa fosse importante, estava aqui dentro, não estava lá fora. Placa, tanto faz, tanto fez. Amanhã depois, se o Brasil se tornar um país comunista, essa placa aí é tacada a fogo nela. Sabe onde é que eu vou pregar? Lá na sua garagem, na caverna, no seu sótão. Vai ser assim. Chegou até mim um vídeo, eu não sei se é real, mas eu sei que de fato nos países comunistas são assim, que a Venezuela se tornou um país comunista onde quem tem mais do que uma propriedade tem que passar para o governo, os pastores têm que se retirar do país, porque agora quem manda é o governo. Chegou para mim essa informação, eu pesquisei e não achei nenhuma fonte confiável para dar aos irmãos a certeza. Uma coisa é fato, países como Cuba, Coreia do Norte, que o comunismo impera, não se pode pregar o evangelho. Então se conseguirem colocar o comunismo aqui no Brasil, se vão ou não, Deus é que o sabe. Então pregar o evangelho será pena de morte, ou então prisão perpétua. Ou nega Cristo, ou é morto, ou é preso o resto da vida. Você entende? É que hoje a gente tem tanta coisa para tirar a nossa atenção que a gente não gasta tempo pensando nisso. A gente está muito manipulado. Tem filme, tem série, tem internet, tem jogo, tem um monte de coisa. Mas se você parar um tempinho para parar para pensar o que está acontecendo no Brasil, lá a gente vai para o mesmo caminho que esses países que são comunistas, aonde o governo impera, manda e ponto final. Eu não estou aqui para falar nomes de homens A, B, C, porque o Rei dos Reis é Jesus Cristo. Agora uma coisa é fato, Deus nos chamou para sermos livres e não escravos. Quem entende isso? O comunismo é muito parecido com a igreja primitiva. Porém, depois que você chega mais perto para entender como que age o governo e como que agiam os apóstolos da igreja primitiva, aí você vê uma diferença gritante. Por que eu digo que é muito parecido o comunismo com a igreja primitiva? Porque na igreja primitiva, sabe o que os irmãos faziam? A maioria deles vendiam tudo que tinham.
e colocavam nos pés dos apóstolos. Mas sabe o que os apóstolos faziam? Dividiam aquilo dali de igual forma para todo mundo, sustentando todo mundo do que o povo dava. Não era, deu, é meu e ponto final, e vou construir um império para mim, que nem hoje em dia essas igrejas bilionárias. Não era dessa forma. O povo tinha alguns que davam tudo, só que eles usavam para o próprio. Então parece o comunismo, porque o comunismo é assim, tem duas propriedades, dá uma para o governo. O certo seria o quê? Para o governo dar para uma pessoa que não tem nenhuma propriedade. Porém, o grosso mesmo das riquezas do país, eles guardam, embolsam tudo para eles. E fazem do país inteiro, do povo, a sua empresa que eles administram. Cortam a internet, impedem a importação de carros e qualquer outra coisa, e vivem com um país fechado, onde eles é quem comandam. Isso é comunismo, para quem não sabe. Quem está entendendo? Se fosse como a igreja primitiva, para tirar desses que tem bilhões, principalmente os corruptos, né, e dar para o povo mais humilde, para todo mundo ter uma vida próspera, não tinha problema nenhum, eu seria o primeiro. Comunismo, mas não é. É simplesmente para colocar fardo pesado em cima do povo, para que eles vivam uma vida de luxo, enquanto o povo está numa vida de lixo. Coisa que os apóstolos na igreja não faziam. Eles viviam a mesma simplicidade do povo. Quem entende? Então o evangelho que Paulo pregou é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Ou seja, Deus deu o Filho dele para você ter a vida eterna. O que pode invalidar isso? Olha aqui para o pastor. Deus deu o Filho dele para salvar a tua alma. Qual pecado teu pode invalidar isso? Porque tem gente que fala em perder a salvação como se o sacrifício de Jesus fosse pouca coisa. Como se qualquer pecadinho já fizesse o sacrifício do Filho de Deus ser invalidado. Bom, eu quero te mostrar uns textos para você entender que salvação não se perde. Posso te mostrar? Posso? Então vamos começar em Efésios capítulo 2. Aqui é um texto chave que todo cristão tem que saber decor e salteado. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz aqui, olha como começa esse versículo. Olha só que maravilha. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Quando foi que Deus escolheu te dar vida? Quando a sua vida já podia passar uma régua que não tinha nenhum calombinho? Foi quando você não tinha nenhum pecado? Não. Ele escolheu te dar vida naquele momento que você estava no fundo do poço. Naquele momento que as pessoas viravam para você e diziam: é a ovelha negra da família, não tem saída, esse daí já era. Foi nesse momento que o Senhor olhou, te amou e falou: eu dou o meu filho por você, eu te resgato para que você tenha a vida eterna. Quem está entendendo? Isso é uma má notícia ou uma boa notícia? Má ou boa? Então hoje você está ouvindo o Evangelho. Vamos continuar. Versículo 4. Vamos no 4. Diz assim. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, não foi homens, Deus, não foi placas, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Você é salvo pelo quê? Pelo quê? Pelo dízimo? Se você não der dízimo, vai para o inferno? Bom, aqui não. Eu acredito que os irmãos nunca mais vão cair nessa, vão? Você é salvo pelo quê? Então quer dizer, se você não vir um domingo na igreja, você perde a salvação. Não.
Então quer dizer que para você ser salvo, você tem que ter boas obras, tem que fazer tudo certo, senão você vai para o inferno. Isso é graça? Isso é graça? Irmãos, o mérito da salvação não é teu, é de Jesus, você tem que entender isso. Jesus morreu na cruz por você para te salvar. Então salvação não tem nada a ver com boas obras. Salvação não tem nada a ver com as tuas obras. Salvação tem a ver com Deus e com o que o Senhor Jesus Cristo fez, amando de Deus. Salvação tem a ver se Deus lhe dá a fé em Cristo Jesus ou não. Pastor, como assim? Vamos ler o versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois o quê? Salvo pelo quê? Mas acabemos de ler no versículo 5 que nós somos salvos pela graça. E aí no versículo 8 o apóstolo Paulo fala o quê? De novo, por quê? Porque ele sabe que o nosso coração é duro demais. E até em Efésios já tinha entrado uns pregadores, que nem os pregadores que tem aqui no Brasil, querendo ensinar o povo que se o povo não desse dízimo, se o povo não fizesse campanha, se o povo não andasse 100% na linha, não tinha salvação. Então 2 vezes ele fala: a salvação não é mérito teu, a salvação não é você que compra, a salvação é de graça, é pela graça. E o que é a graça? Presente não merecido. E o que é o presente não merecido? Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário por nós pecadores. Isto é a graça. Vamos continuar. Diz assim: pela graça sois salvos, mediante o quê? Ou seja, se você não tem fé na graça, você não tem a salvação. Aí você entende, não depende das suas obras, mas depende da sua fé. Porém, esta fé em Jesus Cristo, eu não consigo colocar a sua goela abaixo. Você não consegue colocar a minha goela abaixo. Essa fé em Jesus Cristo, diz aqui, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então esta fé em Jesus Cristo é dom de Deus para a humanidade. Eu posso me aprofundar mais nesse assunto? Eu posso? Posso mesmo? Então primeiro, volta no capítulo 1 de Efésios e vê o versículo 4. Olha o que diz aí: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha aqui para o pastor. Sabe o que isso daqui está dizendo? Isso daqui está dizendo o seguinte: antes da fundação do mundo você estava dentro de Deus. Antes de você nascer nesse mundo, o teu espírito já estava dentro de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus é o pai dos espíritos. Como você que é mãe gera uma criança no ventre, Deus gera os espíritos dentro dele. Então você, mãe, foi criada e inspirada em Deus. E foi feita dessa forma para que você aceite isso. Se você é capaz de gerar, imagina Deus. Quem está entendendo? E dentro de Deus, Deus já te conheceu. Antes de você vir nesse mundo, Ele já te conheceu. Ele já conheceu o Hitler. Ele já conheceu todos que passam por essa terra, tanto bons como maus. Porém os bons Ele já escolheu. Ele já elegeu. E o que Ele faz com os bons que passam nessa terra? Aqueles que são escolhidos por Ele. Ele entrega o dom, que é o quê? A fé. Ele entrega o dom, que é o quê? A fé em Cristo Jesus. Vai lá em Mateus capítulo 16. Olha quando foi da dispensação da graça, a primeira vez que um homem foi salvo por intermédio desta fé em Cristo Jesus. Vamos conhecer Bíblia, meu irmão. Vamos conhecer Bíblia. Mateus capítulo 16, no versículo 18. Aliás, 17. 16 e 17 vai ficar melhor para entender. Entenda.
Mateus capítulo 16, versículo 16 e 17. Olha aqui para o pastor. Deixa eu falar uma coisinha para você. Se for para você sair de casa, só para receber uma oração na igreja, num dia que se pode ter culto presencial, não vale a pena. Não vale. Porque não há nada que te abençoe, te liberte, transforme a tua vida mais do que a pregação da palavra. Então esse momento aqui é o momento da sua vida mais proveituoso aos olhos de Deus. Por mais que a sua carne gaste 10 horas direto assistindo uma série e tenha prazer, 3 horas direto assistindo um jogo e tenha prazer, 2 horas direto assistindo um programa de TV e tenha prazer, para Deus não tem valor nenhum, tem para a sua carne. Agora para Deus, quando você no Espírito, você busca conhecimento da palavra dEle, abre o coração para a palavra dEle, então é isso daqui que faz que você tenha galardão no reino dos céus. E transforma a tua vida para que você possa viver o reinado de Cristo nos teus caminhos. Quem está entendendo isso? Então vence a sua carne aí, tá bom? De manhã eu parei a pregação porque eu vi alguns irmãos dormindo. Então eu parei, falei, vou parar aqui porque nem todo mundo tem estrutura. Vença a sua carne, se der sono, ó, dá um tapinha no rosto, levanta um pouquinho, vai no cantinho ali da porta, toma um ar, mas continua na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus fala que uma vez o discurso, a pregação de Paulo se alongou até meia-noite. E eles estavam no 3º andar de uma casa. Teve um irmão que estava escorado na janela, para a janela não cair, que dormiu e quem caiu foi ele, lá do 3º andar. Caiu e morreu. Só que o apóstolo Paulo desceu, colocou sua capa sobre ele e continuou a pregação. No final da pregação o irmão ressuscitou. Mas perdeu aquela pregação, infelizmente, né? Quem está entendendo? Então, palavra, gente, não tem que ter 10 minutos, 20 minutos, não tem que ter um cronômetro para ver quanto tempo vai durar. Palavra é o Espírito Santo falando com a gente. Você não tem prazer que o Espírito Santo fale contigo? O que muitos não têm é esse entendimento, mas quando você cria esse entendimento, você quer ouvir cada vez mais. Amém? Olha só, diz assim... O Senhor Jesus, perguntou no versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus estava perguntando, o que eu sou para você? Você sabe que para diversas pessoas aqui nesse mundo, Jesus é o curandeiro. Jesus é o exorcista. Jesus é o que prospera. Mas não vem Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que vai voltar nessa terra e vai reinar durante 1000 anos. Não entendem isso. Por quê? Porque só querem coisas materiais da parte do Senhor Jesus. A igreja se tornou hoje em dia uma igreja material. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que buscar o reino dos céus em primeiro lugar, sabendo que o restante, conforme a vontade de Deus, vai ser acrescentado. Amém? E nem tudo que é a nossa vontade é a vontade de Deus. Amém? Vamos lá. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Salvador, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, olha a primeira vez que o dom, a fé em Jesus Cristo, na graça, foi entregue a um homem. O primeiro homem que recebeu essa fé foi Pedro. O primeiro a confessar que Jesus é o Cristo foi Pedro. E Jesus deixa bem claro, não veio de você, mas foi o Pai que está no céu que te revelou. Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, entrou dentro de você aí agora e te deu essa certeza. Você crê que Jesus é o Cristo? Então dê vazão. Não responda para mim. Não responda, porque não cabe a mim julgar. Quem te julga é Cristo. Você crê que Jesus é o Cristo? Então dê vazão para o Espírito Santo que está dentro de você. Deixa ele transbordar do teu espírito para a tua alma e da tua alma para o teu corpo, para que não seja mais você que viva, mas Cristo viva por teu intermédio. Porque tem uns cristãos que dá até vergonha de falar que acredita que Jesus é o Cristo.
Porque dentro de casa é só misericórdia, é só murmuração, espraguejamento, xingamento, raiva, mágoa. Mas crê que Jesus é o Cristo. E eu não digo que não crê. O que eu digo é o seguinte: ainda que Jesus chamou para viver uma vida no Espírito, ainda tem vivido uma vida na carne. Deixa o Espírito Santo ter vazão dentro de você e tomar as rédeas da tua vida. Entenda, o verdadeiro cristão, o Espírito Santo guia em todas as áreas. O verdadeiro cristão é modelado pelo Espírito Santo, no jeito que se alimenta, na sua vida sexual, como trata a sua família. O verdadeiro cristão, ele é orientado, guiado pelo Espírito Santo, até mesmo dentro do trabalho, aonde pisa a planta dos pés. É só as pessoas deixarem. Quem entende isso? Vamos continuar? Deu para entender aqui o que está dizendo lá em Efésios? Deu para entender? Sois salvos pela graça mediante o quê? Mediante o quê? E diz: isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero dizer para os irmãos aqui uma afirmação: salvação não se perde. Uma vez salvo, salva a vida toda. Deixa eu olhar as caras dos irmãos. Ninguém vai quebrar uma cadeira, ninguém vai gritar heresia, ninguém vai dizer mentira. Meus irmãos, quando eu ouvi isso daqui a primeira vez, meu Deus, dava vontade de ir lá dar na cara do camarada, de tão religioso que eu era. A vontade era de discutir com o camarada: salvação não perde. Quer dizer então que se pecar, né, se voltar a usar cigarro, então vai para o céu do mesmo jeito? Mentira! Mas se alguém me perguntasse naquela época: então me mostra na Bíblia que salvação perde, aí quem ia passar por mentiroso era eu. Quem está entendendo? Só que o povo que estava comigo era tão religioso que não queria saber de Bíblia. Eu, como pastor, se eu falava era lei. É o problema hoje em dia das igrejas. Troca o pastor nas igrejas, sabe o que o povo faz? Chega o pastor, o povo já faz assim, ó. Recebe de braço aberto. Nem julga a árvore para ver qual que é o fruto. Nem busca saber se o camarada sabe alguma coisa de Bíblia mesmo. Nem busca saber se o camarada é de Deus. Aí amanhã depois vem um escândalo e faz cair a metade da igreja ou mais. Mas a culpa não é só do camarada, a culpa é da igreja também, porque não lê Bíblia, não presta atenção no que Jesus Cristo ensinou. Porém nós, graças a Deus, estamos firmados na rocha. E você que assiste, aonde for, você está tendo essa oportunidade também. Salvação não se perde. Salvação não... Pastor, salvação se perde sim. Bom, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 29. Para que eu possa avançar na pregação de hoje. Para que eu possa avançar. Aqui eu estou falando sobre o Evangelho. A boa notícia de Deus. E a boa notícia de Deus é a nossa, diga, salvação. Lá em Efésios, no capítulo 2, a gente viu que somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, mediante a fé, que não vem de nós, é dom. Acreditar em Jesus é dom. E olha o que diz aqui em Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são Olha só o que a gente acabou de ler. Porque os dons e a vocação de Deus são Ou seja, Deus te deu o dom de crer em Jesus, Ele salvou a tua alma. E se Ele te deu este dom, quem vai poder tirar de você? Se a Bíblia está dizendo que o dom é irrevogável. Não, pastor, mas eu quero voltar para a prostituição, eu quero voltar para as drogas, eu quero voltar para o mundo. Você quer? Nem Deus vai te impedir. Agora, você vai passar por um tribunal no dia da ressurreição. E aí nesse tribunal chamado Tribunal de Cristo, você vai receber segundo as tuas obras. A salvação é de graça, mas o reino dos céus é tomado por esforço. E é isso que as igrejas não entendem hoje em dia.
A salvação, o mérito é de Jesus que morreu por você e de Deus que te deu o dom de confessar que Jesus é o Cristo. Coisa que nem os judeus conseguem, que conhecem Deus profundamente. Eles não conseguem confessar que Jesus é o Cristo. Eles esperam o Messias até hoje. Romanos 11, 29. É onde fala que os dons e a vocação de Deus é irrevogável. Ou seja, nem os judeus confessam que Jesus é o Cristo. Se você aqui no Brasil consegue confessar que Jesus é o Cristo, meu caro, não tem outra explicação. Deus é que colocou dentro de você. Só Ele. Não foi padre, não foi bispo, não foi pastor, foi Deus. E isso é um dom gratuito de Deus. E o dom de Deus é ou seja, não volta atrás. Amém? Está entendido até aqui? Agora esta questão do reino, das obras, para quem não tem estado conosco há mais tempo, eu lhe aconselho, vai na página do Facebook onde está tudo gravado e ouça as pregações. Porque eu explico profundamente. O maior erro do ser humano para com Deus nos dias atuais é a ignorância. E quando eu falo ignorância não é em forma de xingamento, mas é em forma de falta de conhecimento, falta de sabedoria, de não buscar querer saber mais. Este é o maior erro do ser humano com Deus. Porque hoje em dia Deus tem falado tanto, que a gente só não conhece se não quiser. Amém? Vamos avançar na pregação de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, que é o evangelho que eu estou lhe anunciando hoje. E tenho anunciado durante os meses que estamos aqui. O qual recebestes e o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Ou seja, o que salva? Diga o evangelho. O que salva? Diga a boa notícia. Se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Por que ele está sendo duro com o povo? Porque muitos, depois de conhecer o evangelho da graça, estavam voltando para as ordenanças da lei. É mais ou menos, você hoje está conosco entendendo que o nome do Senhor Jesus tem toda a autoridade nos céus da terra e debaixo da terra. Hoje você está aqui conosco sabendo que a oração mais poderosa para trazer suprimento, provisão, bênção de Deus para a tua vida, para suprir as tuas necessidades, não é feita aqui na igreja, é feita no teu quarto, orando a Deus em secreto. Você tem aprendido isso conosco, que é Bíblia. Aí amanhã depois você se deixa levar de novo por esses apóstolos judaicos, pastores judaicos, que começam, se você quer ser abençoado, você tem que fazer esse voto aqui, e quanto a bênção é maior, o valor é mais alto. Quem está entendendo? Tudo bem, no tempo de Moisés era assim, desse jeito. Dependendo do que você queria, você matava um boi, uma ovelha, uma pombinha rola. Segundo a tua oferta, era a resposta que você buscava de Deus. No tempo de Moisés era assim. Talvez alguém possa dizer, pastor, mas Ana fez um voto com Deus. Davi pagou para a praga parar na eira de Araúna. Gideão isso, Gideão aquilo. O próprio Moisés, Jacó. Sim, mas olha aqui para o pastor. Eles não tinham o nome do Senhor Jesus. Você tem. Então por que você vai pagar aquilo que Deus te deu de graça? Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, fala que todas as bênçãos estão preparadas nas regiões celestiais. Nós temos apenas que praticar o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei na porta e a porta vos será aberta. Ou seja, ore mais. Olha o Pai Nosso. Em um certo momento do Pai Nosso diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Se está falando o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, está nos ensinando que devemos orar não é na última hora do dia, devemos orar na primeira. Antes da gente comer. Qual é a primeira hora que você come? A gente acorda comendo. Mas a gente não deve acordar comendo, a gente deve acordar orando. Quem está entendendo?
Ou seja, se você vai pedir o pão, vai pedir para naquele dia o Senhor te sustentar, você já deve acordar orando. Isso é, irmãos, esta é a doutrina de Cristo. E eu tenho que gastar tempo para te ensinar, porque ainda que tenha aqui uns irmãos que são dinossauro na fé, nunca ouviram falar disso. Ou ouviram? Com essa clareza, com essa simplicidade. O que Deus nos entregou é muito especial. Mas se eu não gastar tempo com os irmãos para pregar para os irmãos, como que os irmãos vão receber a revelação que Deus nos deu? Então não fique chateado com o pastor não. Você venceu, você saiu de casa e chegou na igreja. Agora a hora que você vai chegar em casa, entrega a Deus. Não é assim que você fala? Vou colocar na mão de Deus. Quem está entendendo? Coloca agora o teu corpo na mão de Deus e deixa Ele falar contigo. Deixa Ele falar contigo. Aprenda dEle, se alimente dEle. Terça-feira agora, pode acontecer, né, do prefeito impedir os cultos presenciais novamente, pode acontecer, mas indiferente se não for presencialmente, será por intermédio do Facebook online. Eu vou começar um estudo profundo da constituição do reino. Entenda, o Senhor Jesus, Ele deixou uma constituição, ensinamentos para que a gente seja cristão. Essa constituição, eu tenho o projeto de fazer um cronograma, um programa, para que as crianças na escolinha aprendam. Pregar isso para as crianças na escolinha. Mas como nós não conhecemos profundamente ainda isto, então eu vou fazer um estudo a partir de terça-feira de Mateus, da constituição do reino, de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, versículo por versículo, para os irmãos entender o que Jesus ensinou para nós que somos cristãos. Quem entende? Você conhecendo o que está nesses dois capítulos, você vai conseguir ser um cristão melhor. Você vai conseguir ser mais sensível ao Espírito Santo. Amém? Posso continuar? Versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei. 3 aonde, pastor? Porque já foi tanto livro. Na mensagem base de hoje, 1 Coríntios capítulo 15. Amém? Capítulo 15, versículo 3. O apóstolo Paulo falando com os coríntios. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, eu não estou fermentando nada. Que Cristo morreu pelo quê? Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Olha só, passo a passo do que é o Evangelho, o que eu e você temos que ter dentro de nós, o conhecimento. Primeiro, Jesus morreu pelos nossos. Quando alguém te acusar pelos teus pecados, o que você tem que falar? Jesus morreu por eles. Quando alguém te acusar pelos teus pecados, o que você tem que falar? Pastor, eu quero um texto mais profundo sobre isso. Certo apóstolo disse assim: irmãos, aliás, ele disse com mais carinho: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, sabeis que temos um advogado fiel à destra de Deus, que intercede por nós, e que morreu pelos nossos pecados, e não só nossos, mas de todo o mundo. Aonde é que isso está escrito? Já falei isso aqui diversas vezes. Primeira epístola de João, capítulo 2. Você tem que ter isso na ponta da língua para vencer os religiosos e os acusadores que vêm até nós querendo só nos acusar. Inclusive, diabo e a palavra acusador é a mesma coisa. Então olha quem usa os religiosos que acusam os crentes. Vamos continuar. Então diz ali, versículo 3 e 4, fala que Cristo morreu pelos nossos pecados. Diga assim, primeiro. Ah não, mas está muito fraco, meu Deus. Diga primeiro. Cristo morreu pelos meus pecados. Aliás, diga pelos nossos pecados. Segundo, Cristo foi sepultado. Terceiro, e o mais importante,
Cristo ressuscitou no terceiro dia e vive eternamente. Irmãos, isso daqui é o segmento que Cristo tem para a tua vida. Primeiro, a Bíblia fala que Cristo morreu pelos nossos, ou seja, você por Cristo tem que morrer para os teus pecados. Segundo, fala que ele foi sepultado. Você tem que sepultar a velha criatura. O batismo é isso. O batismo é você sepultar a velha criatura. Não adianta nada você batizar e continuar uma vida errada. Continuar sendo aquela pessoa pavio curto. Continuar sendo aquela pessoa espraguejadora. Continuar sendo aquela pessoa murmuradora. Continuar sendo aquela pessoa viciada. Você tem que sepultar. E por que você tem que sepultar a velha criatura? Porque você sabe que Cristo ressuscitou. E quando você sai da água, já tipifica a tua ressurreição. Ali a gente já começa a viver em espírito. Naquele momento, a gente já é regenerado aos olhos de Deus. Nós temos um novo nascimento a partir do momento que saímos da água. E temos que ter a certeza que quando essa carne morrer, e ela vai morrer, assim como nós semeamos um grão, e quando semeamos um grão na terra, primeiro aquele grão tem que morrer, para depois nascer a planta e dar seu fruto, assim também essa carne aqui, pecaminosa, corrupta, ela é semeada na terra, para que o corpo incorrupto, glorificado, a imagem e semelhança do Senhor Jesus nasça. Tudo já é uma tipificação do que Deus faz. Você sabia que para plantar é assim? Você planta ali o grão de milho ou de trigo. Primeiro aquela semente morre, para depois nascer o corpo que ela tem que dar da sua planta. Quem sabia que era assim? Eu já fiz na escola esse experimento plantando feijão. Você coloca o feijão no algodão, você vê direitinho, ó, ele se abrir, morrer, mas dentro dele nasce uma planta. Conosco é da mesma forma. Essa carne pecaminosa veio do pó e para o pó vai voltar. Mas então teremos o corpo glorificado. Sabe por que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Porque alguns dos irmãos lá em Corinto já não acreditavam mais na ressurreição. Sabe por que hoje o Espírito Santo está usando o pastor João para pregar isso para você e para quem vem em casa? Porque hoje a maioria dos irmãos já não vão mais na igreja para buscar a ressurreição, o reino dos céus. Só vão na igreja para buscar as coisas materiais. Bom, posso falar? Posso ou não posso? Segundo as igrejas que nós temos aqui no Brasil, tem como você ser cristão e ser feliz. Por quê? Porque a maioria das igrejas já tudo que oferece é material. Você vai prosperar, e você vai arrebentar, e muitos até prosperam, arrebentam de fato. Deus é misericordioso, a pessoa se esforça, a pessoa luta por aquilo e conquista. Porque Deus colocou dentro de você uma força, uma capacidade, para você conquistar o que você quer. Porém, ainda que Deus tenha colocado essa força, Jesus Cristo disse que nós vivemos um momento que não devemos mais buscar em primeiro lugar as coisas materiais, e sim as Ou seja, no início da criação da terra, isso daqui é muito importante que os irmãos saibam, no início da criação da terra, a ordem de Deus para Adão e Eva foi: dominai sobre a terra e multiplicai-vos. Esse foi o início. E agora, no final dessa era da terra, porque nós vivemos o tempo do fim, para começar a era do reino, a volta de Jesus, já não é para a gente se preocupar com as coisas materiais, é para a gente se preocupar com as coisas celestiais, espirituais. Porém, muitos hoje em dia estão dentro da igreja só preocupados com casamento, com vida sexual, com vida financeira. Continuam nas coisas quando na verdade Jesus pode voltar essa noite. Ou se Jesus voltar daqui 1000 anos, eu e você podemos morrer essa noite, porque para morrer basta estar vivo. Mas vivemos como se nunca mais fôssemos morrer. Só preocupado com as coisas dessa terra, como se fôssemos levar o que temos aqui para o caixão. E eu não falo só dos irmãos, eu falo de mim. Porque 10 anos dentro da igreja,
a avareza dentro de mim, a vaidade só cresceu. Porque tudo que buscávamos era coisas materiais. Porém, segundo o evangelho de Paulo, que é o evangelho de Cristo, ser cristão, se não há ressurreição, é muito triste. Se não há ressurreição, ser cristão é horrível. Porque, como eu disse aos irmãos, eu repito, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros, eles se limitam em tudo, por amor e temor a Deus. Eles se limitam no que come, eles vencem a gula. Eles se limitam no que bebe, eles não se embriagam, porque a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A vida sexual deles é cheio de limites, porque eles têm consciência do que desagrada a Deus. A vida financeira deles é cheia de limite, porque eles têm consciência, isso eu estou dizendo o verdadeiro cristão. Ele tem consciência que não pode ser vencido pela avareza. Quem está entendendo? Então é triste demais. O próprio apóstolo Paulo, olha no versículo 19 o que ele diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Está entendendo isso, seu Tião? O senhor está com 80 e poucos anos. Se a nossa vida se limita só aqui, a gente é dos mais tristes. Para pensar como era a sua vida antes de Jesus. O senhor tinha liberdade para fazer o que o senhor queria. E hoje com Jesus, é da casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para a beira do rio e da beira do rio para casa. Não tem mais boteco, não tem mais junção, já não tem prostituição. É uma vida para quem? Para Deus. Isso eu estou falando verdadeiro cristão. Então Paulo, ele está falando com o povo de Corinto, porque muitos ali não acreditavam na ressurreição. Como hoje em dia muitos irmãos nunca nem pararam para pensar nisso. Talvez vocês não, porque eu tenho pregado sobre isso há muito. Mas muitos que talvez assistem pela primeira vez a pregação pela rede social, nunca pararam para pensar nisso. Ressurreição? Como que vai ser minha vida depois? Sabe o que as pessoas pensam? Que vão para o céu, para o paraíso e vão ficar lá. Aleluia! Já seria uma coisa boa. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós receberemos um corpo glorificado. A Bíblia fala que aqueles que têm boas obras por amor a Cristo, vai reinar com Ele, vai ter galardão, vai ter recompensa. A Bíblia fala nas parábolas do reino dos céus, que Jesus vai dar cidades para alguns governar. A Bíblia fala isso, ou seja, você morre nessa carne, ressuscita no corpo glorificado, e Jesus te honra segundo as tuas obras, ou te disciplina segundo as tuas maus obras. Isso é Bíblia. E a gente só preocupado com os dias aqui na terra. Irmãos, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Irmãos, importa que já não seja nós que vivamos, mas Cristo viva por nosso intermédio. É nesse ponto que Jesus quer falar contigo hoje. Deixa eu viver por teu intermédio. Você tem que ser Jesus na tua casa. Você tem que ser Jesus no teu trabalho. Você tem que ser Jesus cuidando da tua família. Está entendendo? Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo fala rasgado, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso não é só para ele, ele diz, sede meus imitadores. Ou seja, como não sou eu que vivo, e Cristo vive em mim, vocês também não podem ser o antigo Léo, a antiga Vaneide, o antigo Hermelino, a antiga Lavínia. Não, tem que ser Cristo agora, isso é ser cristão. Irmãos, eu protesto. Se for para a gente estar se unindo aqui, continuar sendo a velha criatura, vamos ficar tudo em casa. Se for para vir aqui e não mudar por amor de Cristo, já me avisa logo, fechamos essas portas, eu vou trabalhar. A igreja é para que a gente se alimente de Cristo e se torne Cristo. Está entendendo? E quando eu falo se tornar Cristo, é você dar os frutos que Cristo dava. Poxa, tem tanto, posso falar? Tanto irmão aqui ou em casa, que sofre. Sabe por que sofre? Porque não é Cristo.
porque não segue os passos de Cristo. Porque qualquer coisinha já se estoura, xinga, espragueja, né? Troca bala, troca chifre, paga mal com mal, e se diz cristão. Tudo bem, pode até ser cristão, mas infelizmente não está vivendo para Cristo, está vivendo, ou seja, diz acreditar em Cristo. Tudo bem, pode até acreditar em Cristo, mas não está dando o braço a torcer para Cristo. A gente tem que entender que na nossa vida a graça de Deus tem que bastar. Hoje em dia a maioria das pessoas dentro da igreja, a graça de Deus não basta. Ou a pessoa pensa que a graça de Deus é tudo dar certo na vida. Se eu tenho a graça de Deus, tudo vai dar certo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A graça de Deus é que Jesus morreu pelo teu pecado e te salvou. E você vai ressuscitar. Essa é a graça de Deus. Agora, se aqui você viveu uma vida como Lázaro viveu, dá glória a Deus. Porque no dia da morte o rico foi para o inferno, Lázaro foi para o paraíso. Paraíso existe, pastor? Existe. Se você morrer aqui hoje, você vai para o paraíso. Bom, se você é um crente vencedor, você vai para o trono de Deus, um lugar melhor. Mas se você é um crente meia boca, você está salvo, vai para o paraíso. Só que no dia que Jesus voltar, você e passa no tribunal de Cristo para prestar conta das tuas obras. Quais obras? Como você tratou a sua família, como você tratou o evangelho de Cristo, a obra de Deus, como você tratou lá o seu patrão, ou então o seu empregado. Jesus vai cobrar contas de tudo isso. E onde está isso, pastor? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Amém? Estou quase acabando a mensagem de hoje. Quem tem mais 10 minutinhos? Então tá ótimo, vamos lá. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Diga glória a Deus. Sendo Ele as primícias dos que dormem. Eu vou deixar aqui, eu vou falar uns textos. Você que tem sede da palavra, depois você assiste em casa essa parte e anota os textos, que eu vou falar um pouco rápido, e aí você estuda em casa para você entender o que eu estou dizendo. Amém? Para entender o versículo 21, 22 e 23, aonde fala: visto que a morte veio por um homem, a morte veio por intermédio do pecado de Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, por causa da santidade de Cristo, Ele pode nos resgatar e nos dar a ressurreição. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pastor, quais textos que eu leio para entender melhor isso? Colossenses 1:18, Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 17, versículo 18, Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 7, e Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 21. Qualquer dia eu vou tirar só para pregar esses 3 versículos, e aí eu vou em cada mensagem dessa para explicar para os irmãos. Mas eu acho, né, que deu para os irmãos pelo menos entender que o que Cristo quer te passar nessa noite, o que Cristo quer que você entenda nessa noite, é que você vai o quê? Escreva em casa. Se você já recebeu aí, escreva. Que você vai o quê? Que você vai ficar morto o resto da vida? Que você vai ressuscitar. Não se esqueça disso. Se você de fato deixar isso entrar dentro de você, acabou a ansiedade. Se você de fato deixar isso entrar dentro de você, acabou a depressão. Por que tem muito crente ansioso, depressivo? Porque esquece que vai ressuscitar, quer resolver tudo agora e do seu jeito. Meu irmão, essa vida aqui eu vou vivendo do jeito que dá. Vou vivendo do jeito que dá. Vou vivendo do jeito que Deus quer. Eu me preocupo mesmo com a ressurreição, com a vinda de Cristo, com o reino dos céus. Isso é ser cristão. É você não viver mais para esse mundo, é você viver para Cristo. Amém, irmãos? Aqui se encerra a mensagem de hoje. Amém? Mas eu quero ler mais 2 versículos para entrar em outro assunto. Posso? Um assunto que é muito importante também, porque muitos dos irmãos aqui já foram escravizados,
já foram usurpados. Aliás, usurpados não é a palavra. Como é que fala quando você sobrecarrega a pessoa, tirando o que ela tem? Como é que é o nome? Explorado. Muito obrigado, tá? Muitos irmãos aqui já foram explorados, e tudo no nome do Senhor Jesus. Quando na verdade, Jesus Cristo nunca foi a favor de nada do que eu vou lhe falar aqui agora. Coisas que eu não sou a favor também. Aqui no ministério, nós não somos a favor de dízimo, 10%, não. Isso era uma ordenança no Velho Testamento, entenda isso. No Novo Testamento, o ensinamento dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus para os cristãos não é estipulado, mas é cada um contribua segundo está proposto no seu. Hoje num versículo eu vou me aprofundar mais nisso, mas eu quero que os irmãos entendam, esse negócio de envelope com valor de oferta X, isto não é bíblico, não. Se você vê alguém pregando, ensinando isso, pode ter a certeza que é lobo devorador, é avarento, está seguindo ensinamentos de demônios. Por quê? Porque o que visa a riqueza é aquele que adora Mamon e não a Cristo. E Cristo falou, não tem como servir a dois senhores, ou você serve a riqueza ou você serve a Jesus. Quem está entendendo? Amém? Talvez alguém se pergunte, pastor, então como que um ministério como aí o do Senhor, como que ele se alimenta? Diz assim, capítulo 16, versículo 1, na mesma folha praticamente. Olha o que diz aí, no mesmo livro. Posso ler? Olha como o apóstolo Paulo, ele recolhia ofertas do povo. Diz assim, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Em outra palavra, o que eu vou ensinar a vocês não é só para vocês, é para todas as igrejas. Quem está entendendo? E o que ele ensinou? Diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Sabe como que a igreja ela era sustentada? Com os irmãos, cada um deles, olhando a prosperidade que Deus tinha lhe dado, e separando de coração voluntário, disposto, uma oferta com alegria para Deus. É assim que esse ministério é sustentado. Em dizer que alguns irmãos ainda falam, pastor, aqui meu dízimo, irmão, é a sua oferta voluntária. Se é 10%, se é 5%, 1%, ou 20%, ou 30%, 40%, é você e Deus. Não compete a mim. Não compete nem eu saber que é a sua oferta. Tem os irmãos que ainda têm costume de colocar o nome na aba do envelope. Sabe por quê? Porque esses irmãos, eles já foram perseguidos na igreja. Pastores já vieram para ele falando, vem cá, você dizima mesmo? Aí o irmão ficou machucado. Sempre que vai ofertar, põe o seu nome para dizer, eu é que estou dando. Por quê? Porque outra hora algum mercenário pisou nesse irmão. Porém aqui você não precisa ter esse costume. O que você faz para o Senhor Jesus. Aqui nós não paramos no culto para pedir oferta. O tempo é para pregar a palavra. Se alguém sente no coração ajudar, depois do culto coloca no gasô. E até aqui o Senhor nos ajudou, que nós temos conseguido juntar, temos pago as contas do começo do mês, e o pastor está tendo sustento no final do mês para ele e para a família dele. Numa vida simples, humilde, como a maioria dos irmãos aqui vive também. Amém? Quem entendeu? Então eu falei 2 versículos, né? Mas são 3. Versículo 58 do capítulo 15. Pode se colocar de pé, vamos ler de pé e encerrar a mensagem. Diz assim, posso ler? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Sabe quando que o apóstolo Paulo, ele falou sobre oferta com a igreja de Corinto? Sabe quando? Depois de ele falar da ressurreição. Por que você acha isso? Por quê? Porque você só tem coragem de honrar a Deus quando você entende que não é nada em vão. Quando você entende
que o próprio Deus vai voltar aqui na terra e vai te recompensar tudo que você faz por Ele, pelo Evangelho. Amém? Sabendo, e eu sei disso plenamente, que amanhã depois, quando crescer esse ministério, se assim o nosso Deus quiser, e entrar muitas ofertas, eu não posso me enriquecer nas costas de vocês, mas tenho que começar a fazer obras sociais e ajudar os próprios irmãos que passarem por dificuldades. Agora entenda isso, nós vamos ajudar sim, mas são os membros fiéis do corpo de Cristo. A gente também não vai ficar pagando conta de água, de luz, trocando telhado, fazendo alguma reforma necessária na casa de alguém, para a pessoa do seu dinheiro ficar usando cigarro, bebida, indo para a balada. Quem está entendendo? Porque de Deus ninguém zomba, nós que temos o Espírito de Deus não somos trouxas. Mas a igreja tem que se unir para ajudar o próximo. Quando fala da coleta para os santos, é tanto para os santos que pregam o Evangelho, como também para os santos que adoram e creem em Cristo. Então a oferta já na época era usada para isso. Não era usado só para os apóstolos, para os pregadores, era usada também para o povo que estava passando necessidade. Por quê? Porque tinha vezes que em uma igreja, em uma cidade, a colheita tinha dado ruim. O milho, a espiga de milho tinha mirrado. Aí o que fazia? Em outra cidade que tinha dado uma colheita boa, os irmãos doavam. E aquela doação ia para aquela cidade que o povo estava passando fome, e a eles. A igreja de Cristo deveria de ser assim hoje em dia, mas você sabe que não é. A igreja hoje em dia é como? Só entra, não sai nada. Porém nós temos que lutar, irmãos, para tomar atitudes diferentes. Por isso eu já tenho falado para os irmãos e eu repito, se você vê alguém passando necessidade, pessoas de boa índole, tire da tua oferta uma parte e já ajuda essa pessoa. Deus está trazendo até você essa pessoa para você ajudar. Mas não conta para ninguém, não precisa nem contar para mim, não precisa contar para ninguém. Você está fazendo é por causa do Evangelho que nós temos pregado, a sã doutrina de Jesus. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Posso fazer a oração final? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, te adoramos, te bendizemos. Agradecemos ao Senhor por todo o teu carinho, teu cuidado para conosco. Senhor, neste momento tão especial desta oração, nós oramos, Pai, por este país. Nós oramos pelos governantes, indiferente de partido. Oramos por cada um deles, oramos pelo presidente, pelos governadores de todos os estados, oramos pelos senadores, pelos prefeitos, oramos pelos médicos, enfermeiros, por todos os homens que são investidos de autoridades pelo Senhor nessa terra, de autoridade pelo Senhor nessa terra. Pedimos ao Senhor, Pai, com a tua infinita misericórdia e com teu grande amor que o Senhor nos amou, não deixe, Pai, não deixe eles cair em tentação, mas livra eles do mal, Senhor. Tira deles aquele ventre que nunca cessa. Tira deles aquele desejo maquiavélico, demoníaco, de pensar apenas no próprio umbigo. Senhor, governa este país, governa esta nação, governa a nossa vida, Pai. Nós oramos por todos os homens e mulheres que se encontram infectados, lutando contra o vírus. Esse vírus que assim como Golias não foi nada diante de Davi, assim também esse vírus não é nada diante do Senhor. Nós oramos, Pai, e pedimos ao Senhor, visita os hospitais, visita as pessoas que estão acamadas, e com a tua mão poderosa opera milagres, Pai. Faz o vírus, a doença retroceder e ergue do pó o desvalido. Redime, Senhor, a vida do povo da cova, para a glória do teu nome, pois eu sei que o Senhor é misericordioso, bondoso e assaz benigno. Alcança também, Pai, as pessoas que enfrentam outros tipos de enfermidade, porque não é só Covid que existe. Muitos têm enfrentado a tuberculose, o câncer e tantas outras doenças como diabetes, problemas na vista. Senhor,
toca na vida delas, intercedemos por elas, colocamos em tuas mãos a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos, e mais uma vez, com perseverança, pedimos que venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, como é feita aí no céu, que seja feita também aqui na terra. Diga: poderoso Deus, teu, diga: teu é o poder, o reino e a glória. A minha vida e a minha família eu consagro ao Senhor. Eu saio da tua casa de oração, mas a tua presença, o teu Espírito eu levo comigo. Que Cristo cresça e apareça por intermédio da minha vida. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Quem está abençoado? Eu não quero nem olhar para a hora. Mas quem está feliz? Gostou da reunião? Amém. Irmãos, esse estudo que nós vamos começar, ele é muito importante que você participe. Se não aqui na igreja, na sua casa, né? Por intermédio do Facebook. Mas se puder, faz um esforço. Deus abençoando que continue funcionando com essas medidas restritivas. Nós teremos os cultos nos 3 horários, tanto terça, sexta e domingo. Aliás, terça e sexta, e no domingo nos 2 horários, 8 da manhã e também 7 horas da noite. Amém? Posso pedir um abraço como irmãos? Diga: Senhor Jesus. Equipe de fé, Pastor João, um abraço. Povo de Deus, um abraço apertado, um beijo em seu coração. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu estarei aqui do lado do altar para lhe atender. Deus abençoe a todos que estão em casa também, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Deixa eu ver se tem comentário aqui dos irmãos que assistem a live. Deixa eu ver aqui. A minha irmã está firme na fé, né? A Grazi, o Carlos, a dona Jordânia. Amém, glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Irmãos, se puderem, compartilhe. A dona Conceição, a dona Conceição participando pelo Facebook. Glória a Deus. Seu Genilson também com a dona Laura, né? Deus abençoe a todos. Dona Maria Diogo. Amém. A dona Valdirene. Eita glória. A dona Marli. Seu José. Deus abençoe todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. É um prazer enorme poder estar estudando a palavra de Deus com vocês. Eu quero ser